É. Tá gravando então? Então aqui a gente tá agora na entrevista, né? Pós-prova objetiva, pós também nota da discursiva da Renata, que ela fez a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Então ela vai falar como é que ela passou, por que que ela passou, ela vai falar como é que era antes do Missão Aprovação, o que que o Missão Aprovação fez por ela, mas principalmente ela vai falar o que que ela mesma fez, as técnicas que ela utilizou, os percalços pelos quais ela passou. Então, Renata, te apresenta, explica aí um pouquinho, né, de por que que tu quis também a Polícia Civil. Desenrola aí, Guerreiro, desenrola. Bora lá, então. Primeiro eu quero dizer que, nossa, ensaiei tanto esse discurso, né? E agora a gente fica meio assim, perdido no que falar primeiro, né? E eu acho que isso também é uma coisa bem relevante já de puxar, que eu ensaiava muito o que eu ia dizer, porque eu acho que isso também é muita energia, né? Que a gente puxa, tu condicionar o teu cérebro para aquilo que tu já quer que aconteça. Então, acho que isso também foi interessante. Mas, enfim, hoje eu tenho 36 anos e eu, assim, eu não tenho ninguém na minha família que tenha passado em concurso público, eu nunca tive um exemplo, assim, dentro de casa. Então, não digo que eu comecei tarde, eu acho que eu comecei no tempo certo, porque talvez se eu tivesse começado bem antes, acho que eu não teria maturidade para passar pelo que eu passei. Porque se eu tivesse feito isso, sei lá, com 19 anos, eu acho que eu teria, sei lá, muita preguiça, teria deixado para depois. Acho que no meu caso, assim, foi interessante ter feito isso agora. Mas, enfim, então não tive nenhum exemplo. Eu vim para estudar em Porto Alegre em 2016, então já comecei na faculdade tarde também, tarde entre aspas, né? E, e aí depois, em 2021, me veio assim alguma coisa de querer ser policial, assim. Claro que eu já queria ser da brigada, assim, desde quando eu morava em outra cidade. Só que assim fui deixando a vida acontecendo e depois passou ali o tempo e a gente tem uma certa idade para entrar na brigada. E aí depois em 2021 veio essa vontade assim de entrar para a área da segurança. Aí eu fui fazer uma prova da Polícia Federal, né? Totalmente sem base nenhuma. Fui louca mesmo, fui lá querer fazer, achando que, nossa, que, sei lá, eu não imaginava como é que seria esse mundo, né? E aí fui lá fazer a prova e, cara, realmente, assim, eu vi que é outros 500, é para um patamar de pessoas, assim, que realmente sabem muita coisa. E aí que eu me deparei com uma realidade diferente daquilo que eu achava que era. Que é, cara, tu estudar muito, muito, muito. Claro que eu comecei num nível muito alto, né? Eu já fui querer fazer Polícia Federal achando que, nossa, que talvez daria certo, mas não. E aí, o que acontece? Aí eu vi que o buraco era mais embaixo. Aí, em 2022, eu fui para um cursinho presencial na época, e E aí fui 6 meses, aí eu lembro que bem na época que eu comecei, não era a intenção, mas logo abriu o concurso da Polícia Penal do Rio Grande do Sul. E aí eu tinha ali 3 meses para estudar, né? E aí, cara, eu pensei, vou tentar, né? Aí eu fui, sabe? Eu estava iniciando, era muita coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí eu fui tentar fazer assim, obviamente não deu certo, porque eu não tinha base nenhuma, era pouco tempo de estudo, eu não tinha essa manha, sabe? E aí não deu certo, eu fiquei por 4 questões ali até chegar ao mínimo, né? Então, assim, foi. Aí eu vi que, cara, realmente a gente precisa de muito mais tempo, né? Aí tá, aí eu ia nesse cursinho, eu ia 6 meses, aí daqui a pouco eu dava uma parada, aí eu ia de novo. Aí até que um certo dia a gente teve uma aula de direito penal e aparece o Elvis nessa aula. Foi aí que eu conheci, né, o Elvis nessa aula. E eu lembro que quando ele abriu para perguntas, eu logo levantei a minha mão, porque eu sou a perguntinha, né? Perguntinha, né? E aí, o que me intrigou foi que tu disse assim para nós que tu, em 3 meses, tu tinha passado para a Polícia Civil. Obviamente, era
né, amplo, era muito ampla essa frase que tu disse, e isso me intrigou muito. E aí eu lembro que eu perguntei naquele dia para ti, tá, mas como é que tu fez e tal? E eu lembro que tu tinha já dito para nós aquele dia, é muita questão. E aí eu comecei a te seguir no Instagram, bem naquela semana. Aí eu fui indo no cursinho de novo, mas aí eu dei uma parada de novo, até que eu lembro que eu vi um story teu falando sobre os teus mapas mentais. E aí foi que eu te chamei no Instagram, eu perguntei como é que funcionava e tudo. E aí tu me explicou sobre os nossos grupos de Telegram, né? Que a gente tem aulas também ali pelo Meet. E aí eu resolvi mergulhar, né? Aí eu resolvi começar ali no Missão Aprovação. E aí eu lembro que, tipo assim, quando a gente iniciou, era muito, tu dizia para nós, cara, vocês têm que fazer muita questão, vocês têm que ter os caderninhos de erro de vocês. Só que eu não tinha, eu nunca tinha ouvido falar sobre caderno de erros, né? E aí eu ficava pensando, mas como se faz isso? Como é que se faz, né? E eu perguntava muita coisa para ti nas aulas. Eu sempre estava perguntando, eu não gostava de sair com dúvida. Eu gostava de saber de ti, tanto de conteúdo quanto de carreira, né? Como é que funcionava ali o teu dia a dia como policial. E isso foi me desenvolvendo, assim, foi me despertando. Eu gostava de interagir bastante também nas aulas. Eu acho que tu levantar uma questão, eu não entendi isso aqui. Mas eu acho que poderia ser assim, ou poderia ser assado. E aí tu também discutir com a pessoa que está ali te ensinando, acho que também faz muita diferença, porque te faz querer argumentar, te faz querer pensar, né? Pensar um pouquinho mais além. E aí, aí quando tu nos ensinou sobre fazer os caderninhos ali de erros, né? Aí tu dizia para nós, agora vocês têm que ficar revisando nos finais de semana os caderninhos, e eram os benditos caderninhos. E aí era todo final de semana isso. E aí eu lembro que tu começou a nos levar pelo caminho, assim, ó, eu não sei se o pessoal já fazia isso, mas eu lembro que eu perguntei tanto, assim, que eu queria fazer certinho como tu falava. E aí tu dizia para nós, vocês têm que estudar no mínimo 4 horas por dia, porque vocês não têm um tempo muito grande até a prova, porque a gente também não sabia quando que ia vir a prova. Porque Isso a era gente... em 2024 que tu entrou? Eu iniciei em 2024, em novembro. No final já, então? No final de novembro. Final Era de dia 2024. 17 de novembro de 2024, Perfeito, me lembro certinho. perfeito. E aí a gente tinha até, estavam falando que a prova ia sair em maio de 2025, aí a gente já ficou naquela expectativa, né? Mas, e aí a gente ficava ali estudando, esperando sair e tal, mas eu lembro que tu sempre dizia para nós, galera, pode ser que demore, né? E tu sempre, tipo assim, tu não... a gente já via notícias meio sensacionalistas, assim, sobre o concurso, mas tu sempre colocava os nossos pés no chão e tu sempre foi muito franco com a gente, tu dizia, cara, se vocês continuarem assim, vocês não vão passar, sabe? Ou se quando a gente já estava chegando mais perto, tu dizia, continua que vai dar certo, continua que vai dar certo. Então, sempre foi assim. E, e aí eu me lembro também que quando eu iniciei, tinha muitos colegas que já estavam muito à frente, assim. E eu me lembro que quando eu iniciei, tu teve que me passar todos os vídeos das aulas já gravadas, porque eu tive que viajar bem naquele final de semana, e eu assisti a maioria dos vídeos no ônibus, assim, durante a viagem, porque eu precisava buscar, né? Eu precisava alcançar o pessoal, e tu sempre foi muito sério, assim, comigo, que tu falava assim, cara, o pessoal ali já tá avançado, tu vai ter que correr atrás, sabe? E eu me lembro também de ter falado para ti, Elvis, essa é a minha última chance. Eu quero ficar entre os 20 primeiros. E tu foi muito realista e tu disse, não, calma, não é assim também. Tu vai ver que não é assim para tu ficar entre os primeiros. Aí depois, quando eu comecei essa rotina, né, que a gente precisava fazer às 4 horas,
E aí a gente tinha aula de português aos sábados, e a gente tinha que fazer a nossa revisão pelo menos de 8 horas no sábado e no domingo. Então, assim, aí que começou realmente a luta, sabe? Porque Eu quando... acho, foi mal interromper, aí, mas eu acho que acho que tu levou uns 6 meses ali para te alinhar, para te alcançar a turma, entender as técnicas, entender como é que montava os cadernos e começar a fazer as revisões no sábado, não foi isso aí? Porque a gente estava, obviamente, pegando conteúdo, e aí depois tu falou assim, tá, tô com 75% de acerto, era mais ou menos isso, não era? Aí eu falei, guerreira, não tem mais o que fazer. Agora é a hora de começar a se fudência, né? Agora é sábado e domingo no talo o dia inteiro para tu bater os 80%, 85%, né? Foi mais ou menos isso aí, não foi? foi mais ou menos isso. Porque é até a gente se acostumar, né? Com a rotina, com esse novo jeito de estudar, porque assim, ó, é que nem tu sempre fala, estudar para faculdade não tem nada a ver com estudar para concurso, tá? Sabe? É tipo assim, talvez seja parecido com estudar para passar em medicina, alguma coisa do tipo, mas é muito diferente. Porque eu passei para uma universidade federal e eu não fiz metade do que eu fiz para o concurso. Então, assim, até o cérebro se acostumar, o corpo se acostumar com cansaço também, sabe? Então, foi uns 6 meses até eu pegar no tranco, sabe? Então, assim, se as pessoas acham que dá para passar em 3 meses sem tu ter nenhuma base, né? E assim, isso é muito difícil. Ah, Porque, nossa, isso aí é sensacionalismo, assim, exatamente. uma coisa que se vende e que não funciona. Não funciona. E aí tá. Aí era todos os dias, no mínimo 4 horas de estudo. Daí o que, que eu fazia, né? Eu acordava às 5 da manhã, aí eu estudava 1 hora, porque tu sempre dizia para nós, 50 minutos a 1 hora é quando o cérebro consegue ali ainda se concentrar, porque depois disso a gente já começa a ficar mais cansado. E eu levava muito a sério tudo que tu falava, assim. E aí e realmente tudo que tu falava acontecia comigo. Acontecia comigo. Aí eu estudava ali 1 hora das 5 às 6. Aí eu me preparava para ir para academia, porque eu sempre achei muito importante também o físico, né? Para quem consegue também, né? E não necessariamente academia, mas aí eu fazia isso. Eu lembro que quando saiu o edital, eu também escutava as nossas aulas durante o meu treino, porque isso também me relembrava muita coisa que eu tinha esquecido. E era muito interessante, porque eu ficava vendo as nossas aulas antigas e eu via o quanto eu não sabia na época que eu comecei, né? Eu ficava muito perdida, principalmente no português. E aí eu ficava pensando, cara, mas como assim tu não sabia responder essa pergunta, sabe? E aí, e tu sempre dizia para nós, comparem vocês com vocês mesmos, né? Porque a evolução, assim, ó, ela acontece, isso é fato. E aí tá, aí ia para academia, ficava lá, aí uma coisa que eu acho que eu tive muito privilégio, assim, é que eu sou PJ e eu trabalho em casa. Então, eu usei muito desse privilégio que eu tenho para poder dar o melhor de mim, assim, nos estudos, porque não foi fácil para mim, mas eu sei que muita gente também trabalha de CLT, que tem que pegar ônibus, né? Que tem que ficar ali também um tempo no trânsito, chega em casa cansado, e essas pessoas também passam. E aí eu ficava pensando, por que que a pessoa que está lá, que tem que pegar ônibus ainda, passa e eu não vou conseguir, sabe? E, e também na época tinha muitos alunos que estavam mais avançados do que eu, e a gente tinha as nossas aulas, né, que tu dizia, e essas duas pessoas, né, a Yasmin e o Iago, que eles respondiam as questões muito facilmente e muito corretamente, né, e eu pensava, cara, eu quero ser que nem eles, né, e o português hoje, ele é, assim, ó, é o carro-chefe dos concursos, né, e, Exatamente. e eu pensava assim, eu quero alcançar o nível desses caras, eu quero alcançar o nível desses dois. E eu fui, até que eu consegui alcançar, sabe? Isso fez toda a diferença para mim. Hoje o português, para mim, acho que é uma das matérias.
eu não vou dizer a mais tranquila, mas para mim não me assusta, sabe? Foi bem na prova, não foi? Quantos pontos tu fez? Eu fiz 25 de Perfeito, 30. perfeito, É. perfeito. E eu me lembro que o que eu mais assim errava era a questão de interpretação, porque é muito é uma coisa muito sutil assim, né, para tu errar, é muito, cara, interpretação, né? Então Subjetivo não é uma demais, coisa né? que isso, não é uma coisa que tu aprende, que tu bota na caixinha, não. É isso e isso, sabe? E o português ele também é muito doido assim. Tem coisas que eu aprendi que eu diria, não, não pode ser, não pode ser, isso aqui não tá certo, né? Então tu aprendeu E, português, muito bom. uhum, e eu lembro que também nas nossas aulas de português tu botava muita questão de nível muito alto para que a gente pudesse. Na verdade, foi em todas, né? Todas as nossas matérias tu colocava questões de nível muito alto para que a gente não ficasse só no basicão, para que a gente pudesse se destacar também. E, e aí isso é interessante porque às vezes eu fazia umas questões na plataforma que era de juiz e eu acertava, sabe? E aí eu pensava, cara, realmente, assim, ó, é isso que o Elvis fala. É muita questão, é tu sentar a bunda ali e tu estudar o que tu precisa estudar. Obviamente, nem todos os dias eram iguais, eu cheguei a fazer questões no hospital por causa do meu companheiro, que às vezes ele ia para o hospital, né? Às vezes acontece da pessoa ficar doente e às vezes a gente ficar doente também, né? E a gente faz um esforço assim muito maior do que um dia tranquilo. Mas eu nunca deixei de estudar nem que fosse meia hora. E eu acho que isso faz muita diferença também. Porque se tu não estuda um dia, além de tu sair daquilo que o teu corpo, teu cérebro já está acostumado, tu se sente muito mal também por isso. Porque tu Perfeito. sabe. Essa pressão aí tem que ter. A pessoa que não tem essa pressão, essa autocrítica, assim, né? Tipo, hoje eu estudei 2 horas, eu sempre estudo 5, 6 horas, hoje eu estudei 2 horas, está tudo certo. Não, peraí, tu estudou 2 horas. Tu tinha mais tempo? Foi porque, porra, não tinha mais, né? Tem gente que não tem essa pressão, né? Que simplesmente estuda quando dá, quando quer, quando tá afim, estuda o que tá afim, né? Não faz aquilo que tem que fazer, não coloca essas metas aí, né? Essas metas, elas basicamente servem para isso, né? Elas não são um currículo que tu vai bater na banca, ó, estudei 4 horas por dia, passei, né? Não. Mas elas servem para isso, né? Para manter a rotina, para manter as metas, para manter o teu cérebro lá, sempre buscando mais, te pressionando, para te treinar também, né? A prova, ela dura isso aí, 4 horas e meia, 5 horas, né? Então, tu era uma das alunos, um dos alunos lá, que sempre mandava certinho para mim quando eu peço, né? Aí tu mandava certinho lá no final do dia, quantas horas, quantas questões, no final da semana lá. Tu estava sempre fazendo aquele básico, mas é o básico bem feito que funciona, né? Tu estudou todo o conteúdo, tu marcava as horas, tu fazia as questões que eu falava, tu não fazia assim, mas é porque hoje eu tô cansada. Não, peraí, tu realmente só não fazia quando não dava, tinha que trabalhar, tava com doença, né? Teve que resolver um BO lá na rua, algum problema assim, aí beleza, é exatamente isso aí, a vida é isso aí mesmo. E mesmo assim, tu no hospital, quando saía, né? Na academia, escutando, no carro, né? Que tu falava pra mim, e se eu fizer tal coisa, para eu otimizar meu tempo, pode dar-lhe, guerreira, dar-lhe, que quanto mais, melhor, né? Então, tu sempre fez isso aí, tu nunca foi aquela pessoa que falou assim, não vai rolar, sabe, assim, não dá, para mim, tu sempre falava, porra, mais do que 4, 5 horas, começa a ficar pesado, né, é uma merda, mas pode coloca aí 6 horas que eu vou, coloca 8 horas no final de semana que eu vou tentar, que eu vou desenrolar. Quando tu teve o tempo, não teve esse problema, eu colocava, ó, vai fazer 1000 questões, bora dali, né? Então, tu nunca teve esse problema, até porque isso aí é algo teu, né? A personalidade da pessoa que passa num concurso, eu vejo que tem que ser assim. Tu olha para o colega e tu fala, não é possível que eu não consiga. Não é? Tu não te sente assim desconfortável de uma outra pessoa conseguir e tu não conseguir. O concurseiro mesmo que passa, aquele cara que vira concursado, tem que ter essa mentalidade.
É humildade, mas não é aquela humildade passiva de, ai, todo mundo é melhor, todo mundo merece, eu não mereço nada. Não, é aquela humildade para aprender, para querer aprender sempre mais, né? Por isso que tem a perguntinha da turma, né? Exatamente. E eu lembro que assim, no começo, como é importante também, né, o nosso mentor, o nosso professor também ter, assim, uma certa cautela com quem está começando também, né, porque tu sempre diz assim, olha, começa fazendo umas 50 questões por matéria, sabe? Porque tu sabia que a gente precisava se acostumar, porque a gente estava entrando, assim, num mundo que a gente nunca tinha conhecido, né? E aí depois tu via que a gente conseguia fazer as 50, daí tu já dizia, tá, agora tu tenta fazer umas 100 questões por matéria por dia, sabe? E a gente ia fazendo questão, e quando vê a gente atingia aquilo, né? E, e aí muita gente pensa, tá, mas estudar 4 horas é tranquilo. Só que, assim, não estudar 4 horas líquidas, né? Tu dizia para nós, coloque um cronômetro. E eu me lembro que eu não conseguia, que tinha um cronômetro da internet que eu não estava me ajustando, sabe? Aí eu ficava doida, porque eu sou muito. Eu sou muito. Como é que eu posso dizer? Me esqueci da palavra agora. Eu não sei agora. Mas enfim. E aí eu gosto de ter as coisas muito bem feitas, sabe? Eu acho que assim, uma coisa que meus pais me ensinaram: se tu vai fazer uma coisa, faz bem feito. E aí eu botava no cronômetro e tinha que dar as 4 horas. E aí no final do dia eu te mandava o print certinho. Às vezes, obviamente, não dava, mas eu explicava o porquê, né? E às vezes tinha que trabalhar à noite, enfim. Mas eu nunca deixei, sabe? Eu nunca me deixei levar pela preguiça, assim, porque, assim, eu não queria ter a frustração de ter feito tudo isso e no fim não dar certo, sabe? Eu queria muito que desse certo, muito, muito, muito. E aí foi 1 ano e 2 meses assim, né, nessa rotina aí. 1 ano e 2 meses bem certinho, né? Pô, E foi bom, foi bom. claro, teve todo aquele período de ajuste, né, ali, da gente se acostumar, mas depois que o meu corpo e o meu cérebro se acostumaram, cara, não tinha, sabe? E, e assim, eu tive que falar não para muita coisa. Eu não vi os meus amigos durante esse tempo, né, os amigos mais próximos. Eu vi os meus pais, acho que 3 vezes no ano de 2025. A minha irmã também teve bebê nessa época, assim, então, tipo, as pessoas também entenderem pelo que tu tá passando, sabe? Muitas pessoas às vezes ficavam pensando, ah, mas não é possível, tem que estudar tanto assim, sabe? E hoje é tipo aquilo, ai, mas tu tá estudando tanto assim, precisa de tudo isso, e hoje essas mesmas pessoas me perguntam, como que tu fez? Sabe? E é bem isso, assim. E aí, e parando para olhar para trás hoje, a gente tem que ser muito louco para fazer isso. Assim, ó, foi 1 ano e 2 meses dentro de casa. Eu vou contar aqui uma coisa que eu acho que eu não contei nem para vocês do grupo. Eu fui no médico recentemente fazer uns exames de sangue e eu fiquei com vitamina D baixa. Por quê? Porque eu fiquei literalmente na caverninha. Na Eu não caverninha. pegava sol, eu não saía, sabe? E, tipo, não é dizer assim, eu não fiquei doente por causa disso, sabe? Mas é que é aquela coisa, se tu quer muito uma coisa, tu tem que abdicar de outras. E aí assim, foi um período difícil, foi um período de muito cansaço também. Eu acho que o que mais me deixava, assim, cansada é porque eu gosto muito de dormir, né? Eu sou uma pessoa dorminhoca. Eu sou taurina, sou dorminhoca. E a privação do sono foi um dos pontos, assim, que me deixava bem, bem chateada, assim, mas mas aí, quando eu piscava, assim, eu pensava, não, vamos lá, mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E aí, cara, quando vê, tu fez as tuas 4 horas por dia, quando vê, tu fez as suas 8 horas no sábado, 8 horas no domingo, tu fez a tua redação, tu entregou as questões que tu precisava entregar, tu revisou os teus cadernos,
quando vê, 1 ano e 2 meses se passaram e tudo deu certo, sabe? Então, tipo assim, ó, é um alívio muito grande também. É uma alegria muito grande de tu ter dado teu 100% e ter dado certo, sabe? E, e eu digo assim que, cara, o Missão Aprovação foi um divisor de águas nos estudos, assim, porque eu não conhecia, eu não sabia que estudar para concurso era toda essa loucura, sabe? E, e isso também me desenvolveu muito como pessoa, Certeza. sabe? Porque depois que tu passa por isso, tu começa a olhar os ambientes que tu frequenta, as pessoas com quem tu convive, e aí tu vê que, cara, assim, existe muita mediocridade também, que tu sempre fala para nós, né? Cara, tu sempre dizia para nós, tu quer viver de mediocre, meu Deus, me ajuda. De Isso, mediocridade também se vive, né? exatamente, é essa frase que tu sempre falava para nós. Aí tu dizia para nós, não querem estudar, não tem problema, sabe? Tu dizia, eu já passei no meu concurso, eu já trabalho. Então, assim, quem tá precisando são vocês. Tu sempre foi muito real com a gente também. Tu sempre dizia para nós, por que que vocês não estudam no final de semana? Vocês têm um jatinho para poder viajar? Vocês têm uma lancha? Eu não tô sabendo, sabe? E tu sempre meio que né, jogava na nossa cara, assim, o que vocês tanto têm de especial para fazer no final de semana que vocês não podem estudar e pensar no futuro de vocês, né? Exatamente. E tu sempre dizia para nós também que, cara, vocês não estudaram lá atrás por culpa de vocês. Tu não deixava que a gente desse desculpa por hoje estar estudando com 30 e poucos anos na cara, sabe? E, assim, tu dava uns tapas na cara da gente que era muito necessário, que nos, sabe, da minha, né, tô dizendo para mim, que isso me deixava ir sempre mais adiante, assim, que não deixava eu desistir. E tu sempre dizia, pensa na Renata que vai olhar para a Renata do passado, né? Quando a gente tinha os nossos encontros individuais, tu sempre dizia isso. Pensa na Renata do futuro que vai olhar para a Renata do passado e vai dizer, pô, que bom que tu não desistiu, que bom que tu continuou e hoje tu conseguiu aquilo que tu queria. Sem terceirizar a culpa, né, Renata? E aí, a Renata de hoje, que agora é a do presente, mas a do futuro, depois que tiver lá com um distintivo, né, que vai me convidar para a gente fazer para ir na formatura, né? Tu olha para a Renata do passado, tu te arrepende de alguma Nossa, coisa? nunca, nunca, nunca. Tu agradece ela? Com certeza, com E a, certeza. Eu tenho a, muito culpa, orgulho de mim. a culpa de ter passado não é tua? A É, culpa é tua, cara. A culpa pro bem e pro mal é sempre tua, é sempre nossa. Então tu entendeu isso aí. E essa frase é muito boa, né, de não terceirizar a culpa, porque às vezes a gente terceiriza as coisas ruins, né? A gente fica terceirizando as merdas que a gente faz, a gente terceiriza, né? Aí tudo de bom que a gente faz, aí é só aí é nosso, né? É tudo nosso. É é, tudo regra, é tudo nosso. Quando tu entende isso, tu fala o seguinte, pô, já caguei no pau minha vida até aqui. Tá, mas se a culpa é minha, então eu posso pegar e posso ajeitar minha vida também. Eu posso ir para onde eu quiser. Só que eu tenho que ter paciência, tenho que ter esforço, dedicação, resiliência, né? E tudo que tu é. demonstrou nessa jornada. Então não faz sentido isso aí mesmo? Nossa, faz total sentido. E tipo assim, voltando, né, ao que eu tava falando da rotina, né? Porque eu acho que a ideia aqui é dizer mais ou menos né, o que que eu fiz, né? Que eu acho que muitas pessoas ficam se perguntando o que que eu posso fazer, né? E, aí tá, aí como eu sou PJ e eu trabalho em casa, eu ficava pensando como que eu podia otimizar o meu tempo livre, né, para estudar, porque eu precisava entregar aquelas horas, eu não descansava até entregar aquelas horas, né? Porque assim, ó, é engraçado de falar isso hoje, mas quando eu não fechava as horas, eu tinha vergonha de mandar as minhas horas líquidas. Eu tinha vergonha, porque, tipo assim, cara, é um dia que eu não consegui chegar naquilo que eu queria, sabe? Porque são pequenas missõezinhas, né? Que tu dizia para nós. Pequenas missõezinhas. Cada dia vocês têm uma missão pequena. E aquilo ali vai se tornar a missão maior, que é passar no concurso de que vocês querem. E aí, eu trabalhava até o meio-dia depois, né? Depois que eu chegava da academia, né? Tomava café, enfim.
E aí, ali no meio-dia, eu tentava estudar mais 1 hora e meia. Eu almoçava bem rápido já ia para o estudo de novo. Aí de tarde eu trabalhava até umas 6 horas, e aí depois das 6 eu pegava de novo. Quando eu não precisava trabalhar à noite, nossa, era um dia muito bom. Era um dia bom, porque eu sabia que daí de noite eu fazia ali as minhas horinhas que faltavam, depois eu podia descansar. Quando eu trabalhava, aí sim, às vezes eu devia, ou às vezes eu precisava fazer depois das 10 horas da noite. Eu sou uma pessoa sonolenta, então eu não funciono à noite. Então, isso também é importante de falar, né, Elvis, e a gente se conhecer também, né? Eu sou uma pessoa mais diurna do que noturna. Então, eu aproveitava o meu perfil, como o meu corpo e meu cérebro funcionava, para estudar naquelas horas ali que eu funcionava melhor, que era de manhã. Perfeito. Então, às vezes, finais de semana, acordava às 4 horas da manhã, no sábado, já começava ali até antes da nossa aula de português, estudando. A gente tinha estatística e contabilidade que também, olha, enchia a nossa cabeça. Nossa, como era difícil no começo. Até tu pegar, quando a gente pegou o lance, eu digo a gente, né? Mas sou eu. Quando eu peguei o lance da contabilidade ali, né? Ali, quando eu entendi o negócio foi indo, né? E eu sempre dizia para ti, cara, a contabilidade está difícil, tem alguma coisa que eu não estou sabendo, e tu tentava me ajudar, assim, no conteúdo. Quando eu fiz o DRE, e também tinha uma outra tabelinha que agora eu não lembro, que eu colei na minha parede, aquilo ali fez total diferença, porque daí eu sabia responder quase todas as questões. Eu acho que foi Porque até antes, patrimonial, não foi que tava faltando tu desenhar? isso, e aí tu sempre dizia isso para nós também, cara, escreve o negócio. Sabe? Nem que tu decore a tabela, porque essa tabelinha ali vai te ajudar na hora de responder as questões, sabe? Sempre dizia para nós é na mão, cara. Vocês não, se vocês só ler, vocês não vão conseguir gravar. Vocês têm que escrever, vocês têm que aquilo que vocês têm dificuldade, que é o gargalo de vocês, vocês têm que, tu dizia, sair pela urina, né? Tu sempre Isso aí. dizia isso para nós, e isso também foi muito, deu muita diferença para mim, porque às vezes as pessoas elas são muito teimosas. Elas têm um professor, elas têm um mentor, mas elas acham que o que elas estão fazendo já está o suficiente. Mas se tu já tem um mentor, se tu já tem um professor, tu tem que seguir aquilo que ele está falando. Então, assim, eu sempre te respeitei muito sobre isso, porque tu me dizia, faz tal coisa, eu ia lá e fazia. Porque tu já estava no lugar que eu queria estar, sabe? Então, eu acho que é muito isso das pessoas acharem que estão fazendo muito, que estão fazendo certo, e mesmo assim elas não chegam onde elas querem, então, pô, Alguma né? coisa tá nada, né? Alguma coisa está errada, te coloca no teu lugar, escuta quem que tu chamou, né, para te ajudar. E eu Perfeito. sempre respeitei muito missão e aprovação por isso, assim, porque tu é uma pessoa que tu já tá lá, e tu sabe como é que é, tu tem todas as técnicas, então, quem tá no missão hoje, nossa, é um grupo, assim, que tá muito, posso dizer assim, com toda sinceridade, tá muito além do que muito cursinho que eu conheço. Um grupo seleto de super-heróis que com técnicas variadas, né? Mas eu lembro que quando a gente estava no finalzinho ali, um mês, faltando um mês para a prova, eu lembro que eu falei assim, cara, a gente não sabe se vai dar certo. Mas assim, ó, só de ter chegado até aqui, estudando 1, 2 anos, pessoal que já estava 2 anos, né, passando por todo esse processo de rotina, de estudo, de forçar o cérebro mesmo, de aprender a responder questão também, já era uma grande vitória. E eu me lembro que lá no começo, quando eu disse para minha mãe que eu ia estudar para a Polícia Civil, ela fez uma cara de, ai meu Deus, sabe? Tipo, será que isso é para ti? Será que tu vai conseguir? Porque pai e mãe, eles tendem a querer nos proteger da frustração, né? É. E eu me lembro muito bem que eu disse para ela, mãe, eu vou conseguir, eu sei que eu vou. E isso também faz muita diferença.
é tu acreditar em ti mesmo, porque tem uma autopressão que tu passa ali todos os dias, sabe? Mas tu precisa acreditar em ti, porque se tu não acreditar em ti, cara, não adianta, Na sabe? verdade, só tu precisa acreditar em ti mesmo, só tu, mais ninguém. Quem acha que o pai, a mãe, o namorado, o marido, o próprio professor, às vezes quem tá do teu lado não tá nem aí, cara. Não tem certeza que tu vai rodar. Mas tu tem que acreditar em ti mesmo. Porque, na verdade, quem vai fazer as coisas vai ser tu. Tu que vai desenrolar tudo, né? E É, aí vem a parte do psicológico, né? Que é uma das partes mais difíceis aí pra gente manter, né? Tem gente que se abala muito, né? Porque o namorado, porque o amigo, porque a mãe, o pai acha que não vai conseguir, né? E na verdade isso não muda nada, né? Na prática não muda nada. Materialmente falando, naturalisticamente falando, no mundo exterior não muda nada, né? É a é, nossa cabeça ali que acaba travando a gente, né? Porque tu vai seguir estudando, tu vai seguir com a mesma capacidade de aprender ou não, com a mesma preguiça ou não, né? Fazendo uhum, as missões ou não, entregando o que tem que entregar ou não, né? Então só uhum, tu tem que acreditar, tem que te visualizar, né? Tem uhum. que visualizar. Eu não sei se tu é assim, mas eu sempre fui assim, e sou assim ainda. Toda vez que eu entrava no banho, tem um momento que tu vai no dia, assim, que tu não aguenta mais estudar, né? Pelo menos para mim era isso aí. Aí eu ia lá e tomava um banho para descansar, comer alguma coisa e voltava. Entrava num banho, fechava o olho e ficava me imaginando dando a entrevista, me imaginando, explicando para outras pessoas o que que tu fez, como é que foi, pelo que tu passou, que ninguém sabe, mesmo tu falando agora, ninguém sabe qual que é o sentimento de estar cansado, de ter trabalhado, de às vezes tua mãe falar assim para ti, não, minha filha, deu, tu tá ficando doida, tu tá já, né, tu não tá pegando sol, tu tá ficando mais branca ainda, cara, vai pegar um sol, né, do namorado, às vezes fala, não, cara, tu tá ficando psicótica já, não é possível que um ser humano tenha que estudar tudo isso aí, né? Isso é loucura, né? Então, toda essa parte psicológica, junto de estudar a desgraça de uma estatística, né, pela primeira vez, e tu fala assim, filha da puta, parece que eles estavam certo mesmo. Aí tenta no banho e tu fala assim, puta que me pariu, né, cara? Eu tô aqui imaginando, né? Dando a entrevista, Uhum, falando que eu passei, eu tô sofrendo essa merda, que agora não consigo aprender a desgraça aqui de uma moda, de uma mediana, né? Então, uhum, esse tempo aí que tu passa contigo no banho, por exemplo, comigo era isso aí, ou então antes de dormir, quando tu deita, sempre ficar pensando, não, eu vou passar, eu me vejo lá, eu acredito. Não é possível que o fulano, o Beltrano e o Cicrano passaram e eu não vou passar, né? Tu não tinha isso aí também? eu tinha muito. Nossa, eu me lembro de ouvir frases que algumas pessoas disseram para mim que eu sonhava demais, né? Que eu talvez não era para mim. Ah, eu ouvi também, nossa, mas não, Polícia Civil não é o teu perfil. Tipo, não tem isso de perfil, cara. Tipo, eu quero isso e eu vou conseguir isso, sabe? É. Mas isso das pessoas falarem, não, tu tá ficando doida, sabe? Eu acho que os pais, eles se preocupam um pouco mais, porque eles têm esse instinto protetor, né? E aí eles ficam pensando que a gente vai enlouquecer, e realmente tem uma hora que a gente acha que vai enlouquecer. Mas aí vem um ponto que eu queria dizer, né? Que, nossa, como é importante quando tu também tem pessoas que estão do teu lado. Porque imagina, eu não foi fácil para mim, mas eu imagino daquelas pessoas que talvez não tenham uma rede de apoio, alguém para chorar, alguém para dizer, nossa, tá muito difícil. E eu tinha essa pessoa dentro de casa. Então, assim, enquanto muita gente estava ali terminando o relacionamento porque o companheiro não estava conseguindo é, aguentar, né, a rotina da pessoa, porque a pessoa se sente sozinha também. Só que o Juliano, que é o meu companheiro, ele aguentou muito firme. Ele aguentou muito firme e hoje, tipo, eu agradeço todos os dias por ele não ter, sabe, surtado junto. Porque quando estava difícil, quando eu ouvia frases que eu não gostava, era para ele que eu corria, sabe? E ele dizia: "Não, mas calma, tu vai conseguir, vai dar tudo certo. Eu sei que tu tá se sentindo pressionada, mas também se tu não passar, se não der tudo certo, ok, tu vai tentar outra vez, sabe? Tipo, então isso também fez toda a diferença para mim.
Eu acho que se eu tivesse muito sozinha, assim, nesse processo, acho que eu teria sido muito mais difícil. Então, até quero deixar aqui publicamente dito que eu agradeço muito ao Juliano, e ele, tipo assim, é aquela pessoa, é muito legal quando a gente tem uma pessoa que, quando tá na luta contigo, e que uma hora vai estar no topo contigo também, sabe? Então, também merece muito também. Nossa, muita diferença Exatamente. fez. Às vezes é mais difícil até para a pessoa que está de fora do que para quem está ali dentro, porque quando tu tá ali dentro, pô, quando tu tá estudando, cara, todo dia tu tá naquela gana, naquela querência, tu vai pra aula, tu vai, tu faz, tu tá meio que absorto ali naquele universo. A pessoa que tá de fora, ela olha e pra ela é loucura total. Ela se sente mal às vezes por ela, pelo companheiro, né? E ela tem que estar lá, tem que desenrolar. Então, o guerreiro ter feito isso aí, geralmente isso abala, termina relacionamento, fica uma merda, né? Porque, porra, é algo que ninguém sabe. Quem não passa por isso, Renato, não faz ideia do que é, né? Então, por ele ter feito isso aí, cara, ele foi um guerreiro junto contigo. Tu foi uma guerreira, foi um Exato. guerreiro junto contigo, porque é bizarro de difícil de ter um companheiro em casa que tá estudando para concurso, né? Ter que ajudar a pessoa lá na. São várias lamúrias ali, né? Pelas quais o casal passa, né? Então, isso aí é a guerra vencida também pelo guerreiro. Guerra É. tua, guerra dele, muito bom. Renata, fala para mim rapidamente, então, os números ali, né? Quantas horas por dia em média tu estudou, quantas horas por semana, quantas questões total tu fez, porcentagem de Uhum, acerto que estava logo antes da prova. Tu lembra quantos uhum. simulados a gente fez, quantas redações tu fez? Vamos lá. Cara, sabe que muita gente chega já com tudo anotado, né? Assim, nossa, mas isso é uma coisa que eu deveria ter feito, que era ter contabilizado cada hora líquida, assim, mas eu não fiz isso, na época eu não me liguei de fazer isso. Mas era isso, né? Estudar 4 horas por dia, horas líquidas, fazer as 8 horas no sábado e 8 horas no domingo. Depois, quando a gente fazia os simulados, eu lembro que tu dizia para nós, olha, façam um simulado e descansem a cabeça um pouco, né? Teve épocas que a gente também fez isso, que também tu dizia, é muito importante também que vocês também, para não se enlouquecer, né? Mas, assim, eu acho que as questões fizeram muita diferença para mim, eu não era acostumada a fazer tanta questão, e assim, daquela época que eu te conheci, tu continuava com isso das questões. Questão, questão, questão. No fim, eu fiz 38.038 questões. Eita, que coisa linda, É, cara. mas isso foi só do site de questões, né? Isso é fora de todos os cadernos que eu revisava ali nos finais de semana. Nossa senhora, então na verdade tu fez mais, no mínimo triplo, que tu É, revisou no mínimo. cara, e isso fez total diferença, porque às vezes, tu não vai conseguir reter todo o conteúdo. É impossível num ser humano, alguma coisa tu vai esquecer. E tudo isso de questões me fez chegar num nível de saber responder questão, sabe? É, e aí, na hora da prova, eu sabia, eu não podia não saber o conteúdo. Às vezes esquecia alguma coisa, mas eu sabia responder a questão, de tanta questão que eu fiz. Perfeito. Principalmente da banca da Fundatec, né, que na época foi. Então, assim, não adianta tu ler PDF e, e esquecer o negócio, né? Não adianta tu fazer resumo de PDF. Eu me lembro, assim, que eu vi, às vezes, uns vídeos na internet de pessoas que passaram, e eu queria saber como é que elas fizeram também, sabe? E, e muitas diziam que faziam resumos e algo assim, só que a gente precisa também saber o que funciona para nós, né? E para mim, responder questão é uma coisa boa de fazer. Eu não sinto peso, sabe, do estudo fazendo questão. É uma coisa legal. É muito bom tu ver o verdinho ali da resposta, sabe? É muito bom para o nosso cérebro ver que tu tá indo bem, sabe? Porque todos, né, tu tá vendo que tá ficando verdinho, o teu cérebro vê que tu tá acertando, então isso também já dá um ânimo a mais. Então, assim, para mim, questão é primordial, é tudo, para mim é tudo, assim. Eu acho que se eu fosse dar um conselho, seria: façam 100.000 questões que vocês vão aprender.
O jeito da gente aprender a coisa fazendo, né? Porque na pirâmide do conhecimento, fazer a coisa é uma das formas que a gente mais aprende, né? Fazer e ensinar, né? São as duas formas ali que a gente mais aprende. Só que não tem como tu fazer, né? Porque tudo aqui tu fica sentado, não faz na prática, tu não peticiona ali o direito, Uhum. tu não escreve todo dia no português, tu não dá aula. Então, o que é o fazer? É resolver questões, né? Que aí a gente tem um estudo ativo, tu tá fazendo a força com a cabeça, aquilo que a gente tinha falado, né? Não fica só fazendo resumo. Tem gente que faz resumo, tem gente não, né? A maioria das pessoas, né, faz a desgraça da aula, vai fazer um resumo, se tu perguntar para ela, ela não sabe, porque ela tá escrevendo no automático, tá pensando lá no pastel que ela vai comer no final de semana, né? Então, não é isso, não quer dizer também que o resumo é errado, não é isso aí. No entanto, o fazer é o jeito mais próximo da gente, o fazer questão é o jeito mais próximo de fazer aquele conteúdo, né? De colocar em prática, né? Aquela área do conhecimento. E aí, esse é o jeito que em É. regra, 99,9% dos seres humanos aprendem mais rápido, né? Eu fiz muito resumo também, vi muita videoaula, só que eu estudei, porra, já tenho 10 anos de estudo. Então, para quem tem menos tempo para estudar, um ano ali, o negócio ele vai ter que ser mais corrido mesmo. Então, os teus resumos, eles acabam sendo baseados nas questões, sendo baseado nas aulas de questões que a gente vai passando ali, mas tem aula teórica, tem que ter a base teórica, que muita gente esquece, né, que muita gente acha que quando fala assim, tem que fazer muita questão. Aí a pessoa já sai fazendo questão, e não sabe nada do conteúdo. Não, não é isso, né, o maluco, né? Tu fez as aulas teóricas comigo e tu viu que é difícil, é complexo no início, né? A questão, ela tá lá para testar se tu realmente prestou atenção na aula. E aí ela vai começar a testar teu conhecimento. E aí Uhum. depois que tu já viu a aula, não tem por que tu ficar revendo a aula e fazendo resumo, e revendo a aula e fazendo resumo. Uhum. Tu vai começar a revisar pelas questões, e a questão, ela é uma aula, né? E a ideia é saber fazer questão, né? O pessoal faz questão como, né? Abre o site de questão, faz a modo bicho, fecha e vai embora, né? Vai tomar um açaí. Não. A gente aprende a montar caderno de questão na ordem cronológica, didática do conteúdo separado, tópico dentro de tópico, né? As bonequinhas russas ali que eu sempre falei, né? Certinho para na hora de revisar gavetinha por gavetinha de conhecimento. Aprendemos a fazer isso aí, aprendemos a fazer um cronograma bonito, com 2 matérias por dia, 3, 4, todo dia português, né? Ou então alterna português com raciocínio lógico. A gente teve a técnica ali, né? Lá no final, transforma o caderno de questão em caderno de erro, somente os erros para preencher lacuna, né? Sai do esqueleto, da espinha dorsal, agora a gente vai exatamente porque a gente não sabe, né? Então a gente fez toda essa técnica aí, só que a questão, Renata, o tempo todo que a gente estava fazendo questão, a gente estava revisando a teoria, né? Uhum. Então, muita gente separa as duas coisas, né? A questão, ela é a desgraça da teoria, cara. Ela é a teoria. Só que é a teoria mais legal. É. Só ficar lendo e revisando a desgraça do PDF, né? E tu entendeu isso aí. É viciante, né? A gente começar de manhã, né? Faz o cafezinho de manhã, senta e começa a fazer questão. E aí tu coloca, pô, eu vou fazer agora 100 questões em 1 hora. E dali, aí tu tá vendo a teoria, aí tu, opa, isso aqui eu não sei, caderno de erro, opa, isso aqui eu não sei, e aí vai desenrolando, aí final de semana começa a destrinchar. Foi basicamente isso que tu fez para conseguir aprender, né? Foi exatamente isso. Quando eu aprendi a fazer os caderninhos de erros, nossa, fez total diferença, porque daí é aquilo que realmente tu não tá conseguindo pegar, sabe? Aí o que que eu fazia? Quando eu montava ali a questão que eu tinha errado, eu ia lá no nosso PDF e eu olhava de novo a teoria e eu tirava o print da resposta ali também. Além da resposta que estava no site de questões, eu colocava o print do nosso PDF, né? Dos mapas mentais. E aí, quando eu ia responder, eu meio que conseguia visualizar o que estava nos mapas mentais também, sabe? Nossa, então, todo o material, assim, também do Missão, cara, excepcional. Maravilhoso, maravilhoso. Até isso, né, cara? A gente já tá com essa experiência já aí, né, cara? Já faz 10 anos que a gente tá aí na Labuta, a gente pega experiência, a gente monta um material massa mesmo, assim, com base no que funciona, né? E aí, pô, quando o aluno coloca em prática, pô, funciona em muito, né?
Tu viu que tu conseguiu ali com 1 ano, 2 meses, então comigo, que é pouco tempo. Eu, particularmente, Praticamente. é, acho que é pouco mesmo, né? Eu não passei em 3 meses, só 3 meses na Polícia Civil, né? Como eu falei lá, né? Aí eu meio que sacaneei, daí depois eu expliquei. Eu já tinha 2 anos estudando para concurso e já era professor antes, era professor de música, mas já era professor no cérebro. Ele já estava acostumado desde os 12 anos de idade a aprender conteúdo, reter conteúdo e ensinar, né? Então já tem toda uma bagagem, né? Então, obviamente, 3 meses ninguém desenrola isso aí, né? Muito difícil. Alguém desenrola, né? Alguém vai desenrolar em 3 meses. É, Mas é a minoria, né? Mas 1 ano e 2 meses, assim, eu achei muito bom mesmo. Tu evoluiu muito, principalmente após aqueles primeiros 6 meses ali, né? Tu deu um gás bizarro. Tua porcentagem de acerto, tu sabe de cabeça mais ou menos como é que tava o geralzão, assim, como é que o- tava? no geralzão foi 75% ali no site de questões. 75%. E É, na prova, quanto que tu acertou? Quantas na questões? prova eu fiz 78 de 100. 78 de 100, né? Um pouquinho melhor ainda, né? Pô, Uhum. maravilhoso, cara, Uhum. maravilhoso. Eu sempre tive muito problema, né? Geralmente eu era melhor e geralmente acontece isso, a pessoa ela é melhor em casa ali, né? Chega na hora da prova, é muita matéria, muito conteúdo, né? Tem que fazer tudo rápido lá, acaba diminuindo, né? É difícil, né, a gente conseguir melhorar. Quando que a gente consegue melhorar? Quando a gente está muito bem estudado e tem a técnica muito certa. Então, tu deve ter feito uma técnica de prova muito boa, deve ter feito a prova tranquila, e tu devia estar descansado, tu devia estar no ápice do teu conhecimento, né? Porque às vezes a gente quebra antes, que nem corrida, né? Quebra antes, ou então falta um pouco, né? Então tu devia estar lá no ápice, só cuspir para fora o conhecimento, né? Uhum. A gente melhora, Uhum. né? Uma coisa interessante é que no sábado de revisão, antes da prova, eu estava muito preocupada, porque eu não estava indo muito bem na revisão de direito penal. E aí, eu me lembro que tu disse para mim, cara, foca no direito penal, porque tu vai estar. E assim, foi bizarro, porque eu só fiz direito penal no sábado. Alguém ia me chamar de doida. E eu só foquei, né? Eu não estou dizendo para todo mundo replicar isso. Só que para mim funcionou. Eu só peguei direito penal no sábado, foi 10 horas, aí eu revisei tudo que eu podia. E assim, ó, eu tenho certeza que se eu não tivesse, eu não tinha conseguido acertar, porque teve questões que foram iguais às que eu tinha estudado no dia anterior, entende? Então, assim, é a gente também conhecer os nossos pontos fracos também. E aí, falando da redação agora, né? Isso também foi muito legal, porque eu me lembro que no começo teve uma redação que eu zerei, porque eu não atingia ali as linhas suficientes que eu não tinha nem me ligado. Mas foi um baque também, né, ter zerado. Eu me lembro de tu ter mandado, cara, tu zerou essa redação, o que que aconteceu? E, e isso também eu ficava tentando buscar cada vez uma melhor nota, sabe? E, e também escrever redação também tem técnica, Claro. né? E a gente acha que não, que o conhecimento de mundo já tá bom, sabe? E aí tu também ensinou para nós como é que a gente fazia para montar uma redação. Tu dizia para nós, né? Vai pesquisar sobre o assunto, vocês não sabem tudo que pode cair. Vai pesquisar sobre os assuntos, e aí a gente pegava redações antigas, né, de outras provas e tal, e fazia e tal. E e aí eu fui melhorando. Teve ali perto da prova que a gente fazia umas 3, 4 por semana. Tu dizia, se tu conseguir fazer uma por dia, faz, né? Mas nem sempre dá. E aí, no fim, eu consegui tirar 19,5 de 20. E isso foi, nossa, eu acho que eu ainda não consegui ver o espelho, né? Eles ainda não disponibilizaram. Mas assim, nossa, estou super feliz com essa nota. Não errou nada, só errou teu nome lá na redação. Deve ter errado. 19,5. Não errou nada, basicamente. É coisa pouca, né? Tu pegou. Lembrando que essa redação aí da Polícia Civil ela é de 50 linhas, né? E o mínimo são 35, né? Não é uma redação normal ali de 30 linhas, né? É. Então, tem que conhecer o assunto, né? Tem que saber desenrolar bem, porque tu vai fazer muitos parágrafos,
vai demorar, é uma prova que a gente tem português e redação de manhã, e aí depois a gente tem o resto, né, os outros conhecimentos de tarde. Então é uma prova do dia inteiro, com português e redação de manhã, então não é só fazer uma redação normal ali não, né? Então é uma prova extensa, cansativa, complexa, né, desenrolar ali esse número de linhas, então para tu conseguir tirar ali 19,5 de 20, é muito complicado, mas muito complicado mesmo, né? Tu fez tão bem, Renato, tão bem, cara, que, pô, a gente fez, se a gente contar que quantas redações será que a gente deve ter desenrolado? E Cara, eu não cheguei a contar. Eu deveria deve ter ter- feito isso, mas eu não cheguei a contar. Mas eu tenho todas guardadas. será que deu mais de 50? Acho que sim. Deu, né? Eu tô pensando, será que deu perto de 100 redações? Será que deu perto de 100? Talvez umas 70, 80 redações ali, né? Algo por aí, né? É. Tem gente que faz, tipo assim, fiz 10 redações ali pós-edital. Porra, cara, tu ter feito 70, 80 redações, ter zerado, tu aprendeu o que que zero, o que que não zero, o que que tu podia fazer para desenrolar, né? Tu aprendeu bem a desenrolar assim mesmo, a gente trabalhou bem. Eu fui o mais chato possível que deu, né? E eu falei, geralmente, não sei se tu lembra, eu era chato e tirava ponto de tudo, né, cara? E falava para vocês, ó, eu tô sendo mais chato do que provavelmente a banca vai ser. Então, quando tu tirava 17,5, 18, 18,5, que já, porra, já tá ótimo, eu ficava pensando, cara, com 18 aqui, eu tirando ponto do que dá, ela vai conseguir bater perto dos 20 ali mesmo, né? É. Não, e quando tu dizia para nós que tu estava sendo chato, eu ainda dizia que bom, porque tu precisava puxar a gente sempre para cima, né? Mas assim, essa questão de ter ido tranquila para a prova, eu acho que também foi por conta de um simulado que a gente acabou fazendo num cursinho, né? Que aí saiu a lista ali e eu era a primeira colocada ali. Então, eu acho que isso também, tipo, eu me vi num lugar de um nível, né, de um nível que outras pessoas não estavam. E isso também me fez, assim, ó, ficar muito confiante. Eu estava muito confiante. Claro que eu estava também muito tensa, né, e tal, mas eu estava muito confiante. Para mim, foi muito tranquila a prova, porque eu sabia que eu tinha feito tudo que eu podia ter feito. Eu não tinha deixado para trás, assim, nada, assim, tipo, eu não tinha relaxado ali no finalzinho. Então, assim, entreguei a Deus também, né? Entreguei nas mãos dele a prova. Eu me lembro de ter dito, Deus, agora é a hora que o Senhor intercede aqui. E, tipo assim, ele me deu forças também por todo esse tempo, né? Então, toda honra e glória a ele também. E quando tiver que ser a prova lá, o que a gente estudou, né? Vai cair ali o que a gente estudou, porque tu estudou com o conteúdo todo, a gente fez ali o conteúdo todo, basicamente, né? Então, deve ter caído uma coisinha ou outra só diferente, né, do que a gente estudou, né? Que eu falei, ó, aqui vai vir 90, 95% do que a gente estudou. A banca, por ter ali contabilidade, estatística, a partezinha ali de informática nova, talvez traga alguma coisa meio estranha, principalmente informática, né? Acho que nem trouxe nada diferente informática, não, né? Pelo que eu vi ali, tudo básico que a gente estudou, né? E, pô, direito, português, assim, lógico, tudo dentro do que a gente já tinha visto, né? Então, quando vocês fizeram, eu tenho certeza que tu olhou e falou assim, pô, isso aqui é mais um simulado, não foi? Cara, eu juro, eu não me assustei, assim, com a prova. Foi inacreditável, assim, porque não tinha nada que, opa, isso aqui ficou para trás, não. O Missão, assim, olha, conseguiu abarcar tudo, principalmente em pouco tempo ali, porque saiu toda aquela mudança ali de edital que a gente, né, a gente já estava prevendo, mas a gente ainda não tinha certeza, e o Missão conseguiu contemplar tudo aquilo que a gente precisava saber. Claro que a gente teve que correr um pouquinho mais, mas é que tu também não deixou a gente na mão em nenhum momento, em nenhum momento. Isso foi muito importante também. Virou a Polícia Federal, né? A prova da principalmente de informática, né? A informática Uhum. veio com bastante coisa diferente, né? E contabilidade, acho que contabilidade, não, acho que estatística veio mais tranquilo ou não? Ou foi Veio, contabilidade? veio mais tranquilo do que a gente estava acostumado a ver, é. Veio, né? Acho que foi então estatística veio mais tranquila. Contabilidade veio bom mesmo, veio legal, assim, bem distribuído, uma questão outra fácil, uma outra difícil ali, na Uhum. maioria média, né?
mas eu vi, assim, vendo a prova de português, tu olha a prova e tu fala assim, cara, isso aqui é comum para mim. Eu já vi isso aqui, eu já fiz essa prova de português da Fundatec dezenas de vezes, o jeito que ela começa, o jeito que ela termina, não é? É. Informática, essas questõezinhas ali, tudo que a gente trabalhou, né? Direito também, a Fundatec, ela gosta de apertar a mão no direito mesmo, que eu falei para vocês, ó, vamos pegar bem pesado mesmo, que às vezes o pessoal escorrega, pega só o basicão e se ferra, né? Mas vi que vocês conseguiram desenrolar muito bem. Raciocínio lógico, não tiveram problema, né? Mesmo com uma questãozinha ou outra ali, mas eu acho que, porra, eles tiraram de letra também, assim, na manha mesmo. As questões que a gente erra é cansaço, uma coisa ou outra que a gente não se lembra, às vezes escorrega ali, né? Mas, assim, 78 de 100 questões, maravilhoso. Agora, tu tá em qual posição mesmo? Agora eu tô em 248. Perfeito. Mas a gente ainda vai somar a redação e tu tirando 19,5 nisso aí, pode ter certeza, tu vai subir muita redação. Eu tô, ó, não quero dar tanta esperança, não, mas eu tô esperançoso de que tu vai pegar a primeira turma ali. Quero que tu fique, senão tu já vai ficar se achando, né? A desumildade vai. Mas assim, com 19,5, eu acho que tu vai entrar ali na primeira turma, né? A primeira turma do último concurso, porra, chamaram 200 e pouco, na real. Então, assim, se fizerem isso aí, é certo. Eu acho que tu bate ali uns 150, tu sobe umas 100 posições para mais ali, tá? Eu Uhum. acho que tu talvez fique entre 100 e 150. Pode subir até mais. Se todo mundo tirar realmente essa nota alta, aí sobe menos, né? Mas eu acho que tu vai ficar ali entre os 150 primeiro. Já deve pegar a primeira turma, né? Sim. Tem que esperar sair isso aí. Eu tirei 19 de 20 na minha, quando eu fiz, eu subi 1.000 posições, 1.000, porque eu estava em 1.600 e fui para 600, 1.600 quebrado e fui para 600. Quanto mais atrás tu tá, mais tu sobe. Pode ser que tu suba muito mais ainda, Renato, muito mais ainda É, mesmo, né? e isso também é legal de dizer, porque, tipo, a satisfação de passar é muito boa, mas a satisfação de tu passar bem é muito melhor. Porque daí, tipo, tu tá bem mais tranquilo, sabe? Tipo, é primeira ou segunda turma no máximo, assim, então tu já fica, uau, sabe? Nossa, o orgulho, assim, de que tu tem de ti mesmo, assim, é muito bom. E, e aí, tipo assim, não vou ficar entre os 20 primeiros, né? Mas, assim, vou ficar numa posição muito boa e graças a tudo que tu ensinou para nós. Não, cara, a Tá? culpa é toda tua, a culpa é toda tua, a culpa É que vai ser assim, sempre tua. eu me lembro de ter dito para ti, quando eu comecei, que eu ia, assim, ó, sugar tudo que eu podia. Eu me lembro perfeitamente de ter falado isso, foi isso que eu fiz. Tudo que eu podia ter aprendido, de ter, não só de conteúdo, mas de vida, né, de todas as manhas ali, eu consegui absorver tudo e isso fez eu chegar onde eu tô hoje ali, nessa posição que já tá ótima. Pô, eu concordo 100%, cara. Quando eu brinco que tu é a perguntinha, é exatamente isso, né? Que tu geralmente é a única que deixa a câmera aberta ali, né? Aí eu consigo ver as suas expressões, eu consigo ver se tu tá prestando atenção ou não, se foi no banheiro, se pediu um X, se foi pegar o X, né? Tu te colocou nessa posição de humildade, de chegar ali e querer aprender tudo mesmo, assim, e essa é a diferença que eu posso dar para quem está vendo esse vídeo aqui. De chegar na aula, por exemplo, para aprender mesmo. Uma coisa é tu marcar que tu fez uma aula. Ah, marquei aqui no meu cronograma, essa aula que está feita. Não. Todo dia, não teve um dia, assim, que tu não tava, sabe? Que tu tava perdido, que tu sumiu, não. Todo dia tu tava concentrado, tu fazia aquele esforço, a cabeça, tu debatia comigo, tu perguntava, eu não entendi, e se for assim, e se for assado, pera aí então, e não sei o quê. Então, dava para ver que o teu cérebro tava o tempo todo maquinando ali, tu tava ali para isso, de corpo e alma. Então, essa foi a diferença, e foi isso que fez com que tu passasse relativamente rápido também nesse concurso aí, porque o tempo todo que tu estudou, tu aproveitou. Tu não fez aquilo, o primeiro e segundo ano foi para. Não. Foram 6 meses para entrar no eixo, e tu já estava estudando bem, foi só para entrar no eixo mesmo, para pegar a técnica, porque tu já estava estudando bem nos 6 meses. Uhum. Resto ali, então, mais 8 meses para debulhar mesmo, né? Então,
para mim, essa foi a diferença, essa é a diferença que eu vejo no aluno. Isso aí é uma mistura, né, de várias características. Tem que ter humildade para querer aprender. E dá para ver que tu queria aprender, cara. Tu não tava ali para brincar, tu precisava aprender. Então, quando tu não aprendia, eu falava, vocês estão com dúvida? Tu falava, tô. Não sei, tu não te escondia, não ficava na moita, né? Ai, se alguém vai achar que eu sou burro, vai achar que. Não, tu nunca teve isso aí, né? Sempre teve essa vontade de sugar o máximo conhecimento. Então, essa característica é principal, é principal. É uma concentração muito alta também, né? De falar, explicar, e 10 minutos depois, né? Tu fala, opa, eu lembro que tu explicou ali na frente, eu tava prestando atenção, é isso aqui, é aquilo ali, né? A outra característica de chegar lá e obedecer as demandas certinho, chegar no final de semana e fazer tudo bonitinho, certinho, né? Aquele mínimo, aquele básico bem feito, né? E a outra característica maior é essa querência, que aí não tem como explicar. A querência, esse fogo que tem dentro da gente para fazer coisas que hoje em dia eu não faria, tu não faria de nós. Então, é só quando a gente está estudando para a desgraça do concurso, né, cara? É um bagulho que eu não sei explicar ainda. Uma querência que o cara dorme 3, 4 horas por dia e tá lá bombando, estudando, tá fudido, caquético, derretido, mas tá estudando, tá aprendendo, tá retendo conteúdo, faz a gente um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Então, essa é a característica daquela pessoa vencedora, vencedora da vida também, não somente do concurso. O concurso é uma parte da vida, né? Então, ela reflete essa característica, né? Então, isso aí tudo eu consigo ver em ti. Então, para quem, né, se alguém tá vendo aí, quer saber o que tem que ter de característica, como que a pessoa tem que, no que a gente tem que se transformar, porque a gente vai sim se transformar em uma outra pessoa após o estudo para concurso, né, depois que passa um cargo. Quando a gente inicia, a gente é de uma forma, depois a gente muda, assim, algumas características nossas, a gente aprende, a gente melhora, a gente vai evoluir, né? Então, quem quiser saber, quem estiver se perguntando o que eu tenho que fazer, o que tem que ter, eu acho que essas são características importantes, né? Porque em algum momento, todo mundo está estudando, todo mundo, né? Devia ter alguém que estava estudando também 4 horas por dia, devia ter alguém que estava estudando, fazendo revisão o final de semana todo, que abriu mão de muita coisa também e às vezes não conseguiu passar. Então, Uhum. o que diferenciou isso, confere? Sem querer passar pro lado da inteligência, né? A pior, eu não quero, eu sou inteligente. Não é isso que eu quero, a gente não quer isso aí, a gente quer exatamente o seguinte: como que uma pessoa normal consegue chegar onde eu cheguei, onde chegou, como é que a gente conseguiu, né? Como é que a gente conseguiu desenrolar isso aí, né? Então, não é somente as horas de estudo, não é somente fazer ali as questõezinhas, se tu fez 38 mil e revisou 3 vezes, já fez 100 mil vezes as questões. É só isso? É só isso? Então é tudo isso? Será que a pessoa com 30 mil questões não consegue passar? A pessoa que faz 10 não consegue passar? Então, a gente tem que entender que essa concentração, essa querência, essa vontade de aprender o conteúdo, a vontade de passar pelo processo, ela tem que ser maior do que a vontade de chegar lá no final, né? Então, quando tu acorda todo dia de manhã, isso aqui agora para todo mundo que tá vendo o vídeo, qualquer que seja o objetivo. O teu objetivo ele não pode ser o final, tu não pode olhar lá para o final, senão tu desiste. Tu tem que olhar para hoje, a tua meta diária. Porra, hoje é direito penal e processo penal. Então eu tenho que querer entender. É só isso. Tu esquece, inclusive, do concurso. Tu quer aprender aquele conteúdo, entender, tu quer melhorar. Tu até esquece o que é. E as pessoas, elas não fazem isso. Elas param, elas ficam olhando o vídeo do policial entrando em morro, e o cara investigando em operação, ou qualquer que seja o concurso dela, né? Tem que entender que a primeira coisa que a gente tem que querer é o conhecimento, porque tudo vai se resumir a isso, a esse conhecimento. Querer ter conhecimento na cabeça para conseguir entregar alguma coisa, porque na hora que começar a trabalhar, tu vai ter que entregar algum conhecimento dentro da tua delegacia, para o chefe, para a própria população, né? Então, é tudo para isso. É tudo para o conhecimento. A prova é só algumas questões que tu vai fazer ali, que tu vai demonstrar um pouco do conhecimento que tem. É um pouco ainda, não é nem tudo. Uhum. Uhum. Então, tu fez isso, cara. Isso é um recado Uhum. que eu quero deixar, que o aluno que passa, ele se preocupa com isso, com o processo. O processo, ele é importante, passar por esse processo. E aguentar o processo, né? Para ser policial, tem que aguentar esse processo. Senão, como é que Sim. vai trocar um tiro, né? Como é que vai fazer uma investigação?
que vai ficar com fome, que vai passar noite sem dormir, cansado, com pouca estrutura, né? Então, esse processo aí, ele acaba sendo necessário para forjar o guerreiro já antes de entrar psicologicamente, fisicamente, mentalmente, intelectualmente, né? Moralmente também a pessoa, né? Então, pô, tu deve estar te sentindo uma outra pessoa agora. Parece que eu acho que tirou as vendas do mundo, né? Acho que tu deve enxergar o mundo de uma outra forma. Eu me senti assim, pelo menos, né? Uhum, Eu sim. entendi que eu era uma criança, assim, antes, né? É É, uma isso aí. não é bem isso. E é que nem tu falou, assim, a gente acorda para cumprir aquela missãozinha do dia, né? E tem uma outra coisa também que até não falei antes, mas quando eu comecei a estudar de verdade contigo, eu desativei o meu Instagram, porque a gente, né, qualquer distração, assim, eu sei que eu sou muito de que se eu começo a ver videozinho, se foi 1 hora e a gente, 1 hora de estudo, Porra. cara, faz total diferença. E aí eu pensei, cara, eu vou desativar o meu Instagram. Fiquei exatamente esse tempo aí sem Instagram, só ativei de novo depois da prova. E fez muita diferença também para mim, não só por perder tempo vendo as pessoas fazendo coisas, viajando, né, enquanto a gente está na caverninha. Então eu não queria coisas assim que eu visse que me desmotivassem ou me tirassem a concentração daquilo. Então, isso também foi muito importante. E também coloquei na tela do meu computador a foto do distintivo, assim, porque eu precisava ligar o computador e ver aquilo, sabe, para ficar sempre buscando aquilo que eu tanto queria, sabe? Então, tipo assim, são pequenas coisinhas que a gente vai fazendo que vai montando todo esse processo que tu falou que foi, que realmente é muito doloroso, que eu não vou dizer que eu não desejo para ninguém, eu acho que eu desejo para todo mundo, porque isso muda a gente. Isso muda para muito melhor. Hoje eu sou outra pessoa. Nossa. Concordo contigo, cara. Esse é um pensamento bom, que muita gente está em descaso com a vida, com o próprio emprego, com a própria educação, com o próprio presente, próprio futuro, da própria família, né? Dos filhos, mulher, dos pais ali, né? Então, as pessoas, às vezes, obviamente, né, não é todo mundo, mas tem muita gente que às vezes está chorando lá de barriga cheia, que pode mudar o próprio futuro, mas tá com preguiça, tá com descaso, né? Não tá muito afim. Se a pessoa realmente tiver que passar por algo assim, vai forjar a pessoa, muda essa pessoa, né? E isso aí é o que faz o concurseiro, principalmente o concurseiro de carreira policial, porque é difícil passar nesses concursos. Geralmente são os concursos com nota de corte mais alta, com conteúdo pesado. É complicado, o pessoal é resiliente, é desgraçado mesmo, são os malditos mesmo, né? Então é isso aí que faz a gente conseguir, a gente entender, porra, a concorrência é alta, o objetivo é foda, então a gente se joga, né, nessa guerra, a gente passou por uma guerra aí por 1 ano e 2 meses, né? Então Uhum. as próximas guerras que virão agora, seja de trabalho, seja né, com a família, saúde, relacionamento, já vai estar mais preparada, blindada, que é isso que a gente precisa, né? Forja Sim. como ser humano. Eu acho que os problemas que vêm depois parece que é tão mais fácil de resolver, porque é aquilo, né? Eu acho que o passar em concurso começa muito antes da prova, né? Porque a gente já tem que estar com o psicológico todo assim trabalhado. E principalmente para essas áreas de policiais, né? Porque tu vai trabalhar com um negócio muito complicado assim no dia a dia, né? E aí tu já ter passado por esse processo, tu já começa antes já a preparar teu psicológico, né? Então é exatamente isso, assim, o processo é doloroso, mas é muito gratificante quando tu consegue chegar onde tu queria. Cara, e agora então que tu chegou onde tu queria, pra gente finalizar a frase agora, então, né, o parágrafo, né? Tu tem algum pensamento aí que tu queira trazer, que tu queira externalizar, tu quer trazer às vezes uma frase de efeito, né? Tu quer passar alguma mensagem mesmo? E essa mensagem pode ficar para ti mesmo também, pro futuro, mas para quem tá vendo aqui agora, que quer passar em concurso público, quer passar em carreira policial, tem algo assim que te marcou, que tu acha que é importante falar? Uhum. Eu acho que
quando a gente quer muito uma coisa, cara, eu ouvi dizer muito que, é meu sonho, mas a pessoa não começa nunca a correr atrás, sabe? O meu sonho de vida, na verdade, é ter uma vida boa, ter uma vida tranquila, e eu busquei o concurso público para poder ter uma estabilidade para isso. Então, ser policial civil, nossa, eu acho muito foda. Eu tô, assim, eu tô muito feliz que eu vou conseguir, né, atuar com isso. E quando tu tem um objetivo, um sonho, tu precisa te largar tudo ao redor, tu precisa focar muito naquilo, porque só vai depender de ti. Tu não pode colocar nas mãos de outras pessoas, porque tu pode ter o melhor cursinho, os melhores materiais, a melhor mesa, tu pode ter tablet, notebook, post-it, um monte de coisa, se tu não conseguir aproveitar o processo, né? Acreditar em ti, acreditar em quem está te ensinando e entrar para missão aprovação. Não Vai dar poderia bom. terminar de forma melhor. Renato, então valeu mesmo, agradeço aí para ter tirado um pouco do teu tempo aí para falar sobre a trajetória. A gente vai finalizar aqui a gravação. Então, a Renata ela segue estudando com a gente, ela vai fazer agora a Polícia Penal do Rio Grande do Sul, e eu ainda tô comendo a cabecinha dela para seguir fazendo outros concursos para a gente conseguir buscar voos além. Mas agradeço mesmo, Renata, foi um ciclo aí muito doido, né? Tu conseguiu, tu simplesmente tu conseguiu vencer a guerra. Essa guerra tu já venceu, acabou, venceu a Uhum. guerra e tu foi declarada culpada de ter passado mesmo. Realmente foi declarada culpada no final desse processo todo. É só te dar os parabéns aí, porque não é qualquer um que consegue alcançar isso aí. Muito obrigada. Fechou, então, finalizar aqui.